falando a respeito de 4 raças alienígenas que já estão sendo estudadas pelo governo dos Estados Unidos e que em breve o Pentágono vai trazer essas informações ao povo. Então ela vai fazer referência aos Greys. Os Greys em inglês, né? Grey significa a cor cinza. A gente está falando dos alienígenas cinzentos. É uma raça não humana, Vilela. Uma referência a nós seres humanos. São os nórdicos, né? Uma referência àquele povo nórdico que é loiro, de pele mais clara, mântides. São seres com uma aparência de inseto. Muitas vezes são parecidos com... Beleza. É isso aí, com louva-a-Deus. Eles parecem um louva-a-Deus com braços mais alongados. São seres que têm ali a aparência de lagartos ou de serpentes e que são seres altamente inteligentes que têm essa carcaça aí de réptil, né? De acordo com ele, né? Esses reptilianos, eles vão trabalhar em cima de controle, manipulação e poder. Então... Aí, né? Que já está se arrastando um tempo já, que são essas revelações de arquivos e imagens e tudo mais. Você sabe que toda vez que você fala disso, você dá um sorrisinho de canto de boca. Está chegando a hora que eu sempre esperei. Você fica empolgado, né, Vilela? Pra acontecer, quanto tempo eu esperei isso? De ter uma grande revelação. E o filme está chegando do Spielberg aí, o dia D. Eu tô com medo. Disclosure Day. Será que vão esperar final de semana de estreia? Thiago, tá na linha? Tá mudo. Sem áudio? Tá sem áudio. Agora foi, hein? Agora foi. Estão me ouvindo aí? Estamos Boa sim. noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vilela. Boa noite, Fernanda. Marcílio, boa noite. Boa noite. Boa noite, querido. Bom, vamos falar hoje, Vilela. Sim, mas se apresenta antes pro povo aí, pra quem não te conhece, sei que você já é do canal, já é de casa, mas dá um oi pro povo aí. Pessoal, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Lima. Eu já falo há muitos anos a respeito desses temas que envolvem teorias da conspiração, sistema político, sistema religioso. E hoje a gente está para falar de uma informação que é recente, Vilela, é nova e pode mudar totalmente a forma com que a gente enxerga o mundo, né? Pelo menos essa é a narrativa por trás de uma informação como essa. Você está falando dos arquivos que estão sendo liberados, né? Exatamente. A gente teve os arquivos que foram liberados por Donald Trump, governo americano, o Pentágono, alguns dias atrás. Falamos a respeito dos arquivos OVNIs, aqui no canal Inteligência Limitada. Você falou bastante também, veio Daniel Lopes, veio Rony Vernet, né? A gente Boaventura. teve Boaventura também, que falou sobre isso. Foi um tema muito interessante. Até então nós tivemos o primeiro lote de informações liberadas. E essa publicação do Trump, cara, é uma brincadeira, é uma provocação? Não sei se vocês acham essa imagem, eu vi no X pelo menos do Trump, que ele liberou na conta dele do X, ele andando com um alien do lado dele, um pouco mais alto, sempre pelado, não sei porque que os aliens vêm pelado para nossa... né? Os caras estão sempre pelados e vêm para cá. E aí também o que a gente estava conversando mais cedo aqui sobre a Fox, né, que fez uma matéria mostrando os 4 tipos, se não me engano, né, de alienígenas. É isso que você vai falar hoje? Exatamente. É exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. E vou falar sobre isso também de uma forma muito mais detalhada, Vilela. O pessoal tá vendo agora, olha lá. Ah, mano. E ele tá com um tipo de uma... uma algema e uma corrente ou não? Que faz parte da graça? Podiam ter botado um terno nele também, né? É, cara. Musculoso, né? Mas tá no shape. Musculoso, tá no shape. Fez um projetinho com o Cariani, né? Já pensou, cara? Aí você vai ver vídeo com o Tecar daqui a pouco, vai ver ele comprar carro no Tecar. Ou ele fez lipo lá no Francisco. Fez lipo no Francisco, tá aqui no nosso podcast. O ET vai fazer aquele giro, vai estar trocando ideia com o Monark, né? O Monark falando, acorda! E aí? Ô Vilela, e pior que isso está muito prestes a acontecer, pelo menos de acordo com as informações que estão chegando, né? A Fox News, por exemplo, o canal da Fox, né, inclusive, até eu achei no momento que isso era uma fake news. E aí eu fui pesquisar a fundo, realmente, no canal Fox News, que tem hoje mais de 15 milhões de seguidores no YouTube, eles postaram uma matéria antes de ontem, falando a respeito de 4 raças alienígenas que já estão sendo estudadas pelo governo dos Estados Unidos e que em breve o Pentágono vai trazer essas informações ao povo. Então isso é algo que muda completamente a narrativa, porque os arquivos OVNIs até então estão falando de objetos voadores não identificados, né? A gente está falando só de, às vezes, uma espaçonave ali que não estava no radar, então foi fotografada e as pessoas entenderam aquilo como um ser extraterrestre, mas não era. Agora, ele está falando, né, e quem está falando sobre isso não é um ufólogo qualquer, não. A gente está falando de um homem que se chama Harold E. Puthoff, né, conhecido como Hal Puthoff.
Ele então vem a público, a Fox News faz essa matéria com ele, e ele confirma que são 4 tipos, até então, de raças alienígenas que estão sendo estudadas. Eu peguei aqui as informações para passar para vocês. Vamos lá. E até mandei aí pro Homer, não sei se é o Homer ou o Bigoda que tá aí agora. Infelizmente é o Bigoda, cara. Adoraria que fosse o Homer, Bigoda, mas o Homer não pode ficar aqui sempre, o diretor tem que escalar às vezes o Bigoda, a gente odeia ele, mas ele tá aqui. Vai falar também vai falar que o Thiago é lindo também? Porque ele tá nessa fase aí de achar os convidados lindos. O Thiago é lindo. Tá bom, o Thiago é lindo. Manda aí. Manda, Bigoda. O Bigoda, mandei 4 imagens aí para que você possa colocar para ilustrar isso pro pessoal. Por quê? A primeira imagem, ela vai fazer referência aos Greys. Os Greys, em inglês, né? Grey significa a cor cinza. E a gente tá falando dos alienígenas cinzentos. É uma raça não humana, Vilela, completamente diferente e que vai lembrar muito esse que você colocou aí na tela agora. Ele vai andando do lado do Trump e, Trump. Me corrija se eu estiver errado, é o mais comum em aparições, abduções, filmes, todo mundo fala mais esse cabeçudo aí. Mais familiar. Se viesse esse, eu preferia, se fosse encontrar com algum, encontrar com esse, né? Já conhece mais. Já conheço mais. Ele não tem uns que tem umas caras de bravo. Esse ainda não é o desses, né? Esse daí ele parece ser mais simpático, né? Tem um ar meio mais inteligente, assim. Já deve estar até falando português esse. Eu acho que sim. Ô Vilela, e tá no shape, né? Tá no shape pelo que a gente viu. Esses daí, eles são os Greys, né? De acordo com o Hal Puthoff, eles geralmente são descritos como baixos, com cabeça grande, olhos negros enormes e uma pele acinzentada. Eles são ligados a abduções, como você citou aí, experimentos. O interessante, Vilela, é que existe um documento do Pentágono que foi liberado aí alguns dias atrás, em que eles mostram testemunhas vendo descer de OVNIs, né, de naves, por exemplo, objetos voadores que não foram identificados, que pousaram, seres que têm uma referência, ou que lembram pelo menos esses Greys. Eles falam de pessoas que tinham mais ou menos 1,05 m, 1,10 m, até 1,20 m de altura, com uma cabeça maior, e ele não estava sem roupa não. Nos arquivos OVNIs aí do Pentágono, eles falam que ele estava usando uma roupa que lembrava uma roupa espacial. Então começa a fazer sentido na somatória do que Hal Puthoff trouxe para nós. Mas ele não fala só dessa raça, essa daí é uma das 4, né? A próxima raça que ele cita também, ela vai fazer uma referência a nós seres humanos, são os nórdicos, né? Uma referência àquele povo nórdico que é loiro, de pele mais clara, os vikings, né? Com os olhos mais claros também. E eu mandei essa imagem aí que o Bigoda já colocou aí para seria muito parecido com os humanos, então, essa raça. Muito parecidos. E aí, o que ele diz, de certa forma, é que eles podem até já estar no nosso meio disfarçados por parecerem muito seres humanos, entendeu? Sei. Mas tem aquele papo de que a gente tem DNA misturado, né? Com desses caras aí. Tem, totalmente. Principalmente quando a gente olha para o livro de Enoch, aquelas informações que envolvem as escrituras antigas e por aí vai. Então, parece que eles já estão no nosso meio há um tempo, só a gente que não está sabendo. Vai ser revelado agora, né? Eu vi uma teoria muito interessante, gente, uma teoria totalmente conspiratória, assim, não tem nada de base, mas alguém falando que os Greys poderiam ser uma versão do ser humano muito avançada, porque a gente vai crescendo os olhos, né, e a cabeça, né, o cérebro vai evoluindo, ficando maior, a cor da pele por causa da atmosfera da Terra no futuro, e tem essa teoria que eles são viajantes do tempo e estão tentando consertar alguma coisa que você já deve ter ouvido nessa teoria também, que os Greys, na verdade, são seres humanos lá da frente que fizeram essa mutação, né? Sim, eu já ouvi falar sobre isso, Vilela. Inclusive, já ouvi falar sobre esse lance de viagem no tempo. E quando você fala sobre viagem no tempo e Donald Trump, a história também fica muito estranha. Não sei se você já ouviu também falar sobre isso. Sim. Porque existe um livro que foi escrito em 1893 que fala a respeito de Barron Trump, que no caso hoje é o nome do filho de Donald Trump, né, de um dos filhos dele, e que Barron Trump viria a ser o último presidente dos Estados Unidos e tinha um conselheiro. O conselheiro do Barron, no livro, na história, que é uma ficção, né, se chama Don, que é uma referência a Donald, né, de Donald Trump. Então parece que a história está descrevendo o futuro, né? Pois é. Então, isso e várias outras coisas, né, com os atentados e tudo mais. Mostrando duas raças até agora, né? Vamos para a próxima raça? A segunda falou o nome dessa segunda, dos nórdicos? Tem um nome? Então, o nome dela é Nordics, em inglês, né? Vai fazer uma referência a nórdicos mesmo. Esse é o nome da raça, tá? Os nórdicos. A próxima são os insetoides, ou mântides. Tem 2 nomes, assim, insetoides ou mântides.
são seres com uma aparência de inseto. Muitas vezes são parecidos com... Beleza. É isso aí, com louva-a-Deus. Eles parecem um louva-a-Deus com braços mais alongados. Esse seria pior, ó. Já não gosto. Seria pior. Já não gosto. Eu também não gostei nem um pouco. Ai, cara. Tomara que não seja esses. Olha só, essas garrinhas pegando de acordo com o pescoço. Mas o rosto é parecido com o outro. É, o rosto é parecido. O olho grande, o rosto mais... Você vê que nenhum desses, seu marido é cirurgião plástico, né? Eles não estão há muito tempo na técnica. Você não teria feito preenchimento labial. Não, mas agora você falou uma coisa, eu tava pensando... Não, eu tô falando sério. Aquele anterior, que você disse que poderia ser um humano avançado... Ray. Se você olhar bem, como o rosto... Você viu o lábiozinho dele? Não. Fininho. O formato de rosto hoje... Antes a gente tinha um rosto mais arredondado. Certo. Hoje a gente brinca que até as pessoas fizeram muito procedimento e muita gente busca aquele rosto que acabou ficando todo mundo igual. Com mais volume aqui, um rosto mais fino. Tipo embaixo. Michael Jackson, né? Afinar o nariz. Afina aqui, exatamente aqui, assim. Mais angulado. E aqui mais alto. Olha lá. Eu não diria que é um modelo de beleza. Não, mas se você... Quantas pessoas buscam isso daí? Esquece os olhos, estou falando sério. O olho que é um problema aí, né? Tem muita gente assim na rua, não tem, Marcílio? Tem, gente. Eu não sei onde você tá andando, viu? Tem Diadema e tal. Num lugar que tem uns cracudos, não sei. Olha lá, aquele rosto fino, assim, que faz um volume aqui. Sim. Ainda mais quando vai no médico ruim. Aí fica assim, né? Fica assim. Toma muito Monjaro. Aí afina, que aquela... não sei não. Mas vamos voltar lá pro insetoide, então, Thiago? O que você estava falando do insetoide? O Vilela, foi muito bom o comentário da Fernanda, viu? Porque realmente tem pessoas assim, eu já vi pelo menos. Tô andando por uns lugares meio estranhos também. Pois é. Então, Vilela. Depois eu falo. Tá bom. Me fala aí. E o quarto tipo depois eu falo no off. Tá, e o quarto tipo de alien, qual que seria? Então, os insetoides, eles vão ser considerados aí uma raça que vai estar mais na parte de hierarquia. Eles são superiores, eles não são tão bonzinhos assim como os outros, de acordo aí com a ideia. Então, por isso que eles têm essa aparência mais... dá uma impressão de serem mais malignos do que os outros, né? E a última raça, Vilela, é uma raça que chama muita atenção, cara. Porque é uma raça que ele considerou como reptilianos. São seres que têm ali a aparência de lagartos ou de serpentes e que são seres altamente inteligentes que têm essa carcaça aí de réptil, né? De acordo com ele, né, esses reptilianos, eles vão trabalhar em cima de controle, manipulação e poder. Então, pode ser, de acordo com teorias conspiratórias, e provavelmente vocês já ouviram muito falar sobre isso, tem um cara que nos Estados Unidos fala bastante, que é o David Icke, ele fala sobre os reptilianos que controlam o mundo atualmente, que esses seres humanos que estão no controle não seriam humanos, seriam reptilianos disfarçados aí com uma carcaça humana, né? Uma teoria que se difundiu bastante ao longo dos últimos anos, e agora a gente está vendo isso quase que virando uma realidade, porque o cara está assumindo para o mundo aí que uma dessas 4 raças de alienígenas são esses reptilianos que já estão sendo estudados pelo governo americano. E lembrando que isso daqui não sou eu aí que a galera fala, chapéu de alumínio, tá, não sei o que eu tô inventando, tá? Isso foi publicado pela Fox News antes de ontem, né, recentemente, agora no mês de maio de 2026, e em breve, com os próximos lotes de liberação dos arquivos OVNIs, as informações serão ainda maiores. De acordo com Trump, deputados do governo americano e pessoas que estão envolvidas com isso, com essas liberações e com o Pentágono, tais informações, quando forem liberadas por completo, vão trazer no mundo uma grande apostasia, Vilela. Muitas pessoas vão apostatar a fé, vão deixar de acreditar em Deus e em Cristo justamente pelas narrativas contadas aí pelas histórias dos OVNIs, e essas informações estão chegando ao público. Pois é. Muita coisa para acontecer. Falei da imagem do Trump, ele não comentou nada ainda sobre aquilo, né? Não, o Trump, pelo que eu vi ainda não, vou ficar de olho. Amanhã, Vilela, às 11 horas da manhã, não será que é verdade? Eu vou trazer isso de uma forma mais aprofundada. Tá. E se de repente, de hoje para amanhã, houver alguma informação que der para eu incluir nessa madrugada aqui, já manda. Vou estar virado, já vou colocar lá e a galera vai assistir tudo junto. Espero que você receba, então, um contato imediato de 3º grau aí para você colocar na matéria, porque aí você vai falar a respeito. Só cuidado com o plug anal. E sempre... Cara, o que você tá falando é verdade, cara. Várias pessoas foram abduzidas, Bigoda. Falam que não sei que fixação esses ETs têm com essa coisa aí, cara. Eu não tô sabendo disso não, Vilela. Verdade, cara. Não é, já ouviu, né, Marcílio? Não conheço. Gente, eu tô louco agora? É verdade, cara. Essa história gente, várias pessoas... Eu não fui abduzido.
Nunca fui. Nunca fui, nem quero. Mas várias pessoas que foram abduzidas falam que os caras introduzem um breguete lá para fazer experiências. Dizem até que... É sério. Tem um comediante que fala que eles fazem isso para as histórias não ficarem em pé, entendeu? Porque tá todo mundo, fui abduzido. Foi, como foi? Os caras enfiaram um plug anal. Para, cara! Aí o pessoal não acredita. Então, fique esperto. Se você foi abduzido e não te introduziram um plug anal, talvez não sejam alienígenas de verdade. É um alienígena da Shopee. É um alienígena da Shopee. Ô, Thiago, só pra fazer uma manda bala. Thiago, existe uma incompatibilidade entre ser cristão e existir vida fora da Terra? Eu não entendo muito sobre o assunto. Marcílio, acredito eu que de certa forma sim, porque se você crê que Deus criou o nosso mundo de acordo com aquilo que está descrito na Bíblia, você entende que ele, pelo menos no livro de Gênesis ali, você já consegue compreender que houve uma separação das águas. As águas que ficaram embaixo, que seriam os rios e os oceanos, e as águas que ficaram em cima. Essas águas que estariam em cima, elas estariam divididas por meio de um domo, que seria uma cúpula onde nada poderia sair e nem entrar dessa cúpula. Agora, como é que a gente consegue entender isso da visão cristã, falando de outras raças não humanas? A Bíblia também fala sobre isso. Não de seres que vieram lá de fora, mas de seres que vieram de uma outra dimensão celestial. Existem diversas dimensões, além desse mundo material que nós estamos vivendo. Esse mundo aqui, Marcílio, é como se fosse um mundo de punição. De acordo com a Bíblia, Adão e Eva, eles caíram nesse plano físico quando cometeram o pecado, né? Quando comeram ali do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, caímos aqui, todos nós estamos aqui, mas outros seres de outras dimensões, que seriam raças diferentes, de acordo com as escrituras, com o livro de Gênesis, por exemplo, escrito por Moisés, ele começa a contar uma história em que é continuada no livro de Enoque, que foi considerado apócrifo, mas que foi confirmado por Pedro e Judas, que foram discípulos de Cristo. Nessa história, eles dizem que seres de uma outra dimensão vieram para cá, e aí causaram um transtorno gigantesco. Eles tiveram relações com mulheres, contaminaram o DNA da raça humana, e isso tudo causa ainda um grande problema até os dias atuais, quando você começa a se aprofundar nisso tudo, né, entender essa história. Então, existe sim essa... Como é que a gente pode falar? Não tem como você acreditar que algo veio de fora se você segue a Bíblia, segue o cristianismo, entendeu? Mas você consegue entender que isso pode realmente acontecer por seres que vieram de outras dimensões. Só falando rapidamente aqui, você lembra, Marcílio, dos cientistas que realmente sumiram ao longo dos últimos meses e anos, né? Que a gente comentou há pouco tempo atrás. Uma delas, chamada de Amy Scride, ela era uma garota muito inteligente, muito estudiosa, e ela diz que esses seres, eles não são extraterrestres, eles são intraterrestres, alguma coisa assim, que eles realmente estão vindo ao nosso plano físico de uma outra dimensão. Então, a própria cientista, que ela nem fala sobre ser cristã, nem cita a Bíblia, nem nada, ela, com os estudos dela, traz essa informação para nós, ou pelo menos trouxe, né, essa informação para nós. Infelizmente, tiraram a vida dela, e a gente não conseguiu entender por completo o que ela quis dizer, mas ela falou a respeito disso aí. Ah, legal. Pois é. Olha, eu queria te pedir uma coisa. Peça. Tirar uma pautinha do giro para colocar aqui dentro desse assunto. Tá Pode bom, ser? pode ser, tem a ver. Porque diante de tudo que ele está falando, tem a ver. Porque, olha, um animal, ele está chamando muita atenção de visitantes, de verdade, e de comerciantes. Ele acabou, na verdade, assim, se tornando algo viral por conta dos pelos loiros numa fazenda em Bangladesh. E já que ele está falando que esses extraterrestres poderiam ter vindo aqui, ter tido até relação, e as pessoas estão dizendo que este animal é a cara de uma pessoa. Nossa! É verdade, eu queria pedir experimentos para colocar genéticos a imagem para o Thiago comentar. Você e aí consegue ver vocês aí? vão falar se de fato tem a ver. Tá. Dá pra colocar, Bigoda? A imagem com Vamos o Thiago aí, porque aí vocês vão conseguir analisar. Tá bom. Ver se tem alguma... Não é zoeira não, né, Fernanda? Você Não. sempre traz umas coisas de zoeira aqui. É porque as pessoas... Tá fazendo fila na fazenda. Tá bom. Pra ver Cara. esse animal, por conta dos pelos loiros. Eu tô falando sério. Tá bom, e quero ele ver, acabou quero de falar ver. que um dos ETs... Não é isso? Tipo, olha lá, quem que lembra? Pera aí, deixa a tela inteira. Ou dá pra colocar... É o Trump? Isso É aí? o Trump! Tá vendo? Eu não queria influenciar. Rapaz, olha! Mano, até o cabelinho de lado do tupete. Que maravilha, cara. Tá fazendo fila. Mas você acha que tem a ver com alienígena, Fernanda? Como é que você explica o Trump aí? Thiago, você quer comentar, cara? E Eu como não é ia que o pensar. Trump realmente chegou aí nessa cabeça? Isso é tipo um boi, né? Cadê o Thiago? Ele é um Cadê? búfalo. É um búfalo? É um búfalo. Ah, tá. E aí, como é que explica essa história? É, realmente eu não tenho explicação, Marcílio. É difícil mesmo. Impressionante, Fernanda.
Mas você sabe que um dos planos da agenda do sistema é essa parte de modificar realmente o DNA da raça humana e fazer com que os seres humanos se tornem híbridos. Às vezes, isso daí foi algum teste feito em laboratório de modificação de genes e que acabou, né, esse animal sendo usado como um teste aí e tá aí com a cara de Donald Trump, né? Tem tudo a ver com Posso entender dessa forma. do livro, tal.